Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal Os Caminhos da Voz. Aqui se fala de locução, do uso profissional da voz nos multimeios da comunicação. E hoje eu estou recebendo meu amigo, meu posso chamar de amigo agora, né? Tanto tempo aí conversando, se relacionando, duas Bora, mentorias, gente. uma atrás da outra. Meu amigo Gabriel, tudo bem, Gabriel? Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Giba. Como é que você tá? Tá tudo bem por aí também? Melhor agora, Gabriel, falando com você. Obrigado por aceitar o convite, estar batendo um papo comigo aqui neste sábado de manhã. Normalmente o sábado, né, virou um dia útil, a pessoa trabalha a semana toda e no sábado ela tira o dia ou para dar uma dormida um pouquinho até mais tarde ou então para aproveitar, arrumar o carro, fazer as correrias que não dá para fazer durante a semana. Então o sábado virou um novo dia útil. Cara, muito obrigado pela tua presença aqui, viu, Gabriel? Eu que agradeço pela confiança. Maravilha. Gabriel, aluno da mentoria duas mentorias, Introdução à Prática de Locução de Rádio e da Introdução à Prática de Locução Comercial. Antes da gente falar das mentorias, né, da sua participação, que foi brilhante, já quero te dar os parabéns aqui logo de cara. Eu quero saber um pouco mais de você, Gabriel. Gabriel, você mora onde? Você reside onde? Eu resido aqui no estado de Goiás, em Palmeiras de Goiás, uma cidade bem próxima a Goiânia, que é a capital, né, de Goiás. Cara, tem cidades bem legais, assim, turísticas em Goiânia, né? Tem Uhum. cidades de térmicas, né? Tem cidades turísticas bem legais aí, não é isso, Gabriel? Caldas Novas. Caldas Novas é a cidade das águas quentes. Temos Pirinópolis também, Rio Quente. Tem muita coisa aqui. Sem falar, né, que é berço dos grandes cantores sertanejos, das grandes duplas, não é verdade? Aqui é o berço da voz sertaneja aqui, que daqui vai para o mundo aqui. O negócio é louco. E você reside aí, mas você falou que nasceu em Aparecida de Goiânia. Aparecida de Goiânia, que também é uma cidade bastante conhecida aí de Goiânia, de Goiás. Gabriel, me fala uma coisa, você trabalha aí, estuda aí, como é que é a tua vida aí na sua cidade? Atualmente, eu estava na área de TI da prefeitura, eu sou um colaborador da prefeitura de Palmeiras e eu estava fazendo serviço na área da TI do município inteiro, só que eu estou em outra secretaria no momento. Então, eu trabalho aqui, né, para a prefeitura de Palmeiras e estudo, engraçado que eu não estudo na área da comunicação, eu faço administração EAD, ao vivo. Maravilha. E como é que você faz para se divertir aí na sua cidade? Que se eu aparecer aí na tua região, se eu vou te fazer uma visita aí, para onde você vai me levar para conhecer? O que tem de legal aí na cidade? Então, aqui tem umas coisinhas boas que a gente pode fazer. O legal de Goiás, na verdade, é comida, né? Nós temos esse apreço pela culinária. Não a culinária assim saudável, mas nós trazemos aqui um lanche pesado, um bom hambúrguer, um bom batata frita, pastel. Se você quiser vir aqui, você vai ter isso aqui. Se você quiser falar, eu quero mais ainda, nós dá um pulinho 1 hora em Goiânia ali, nós fazemos coisas ali, tem diversão, tem parque, tem tudo que você puder imaginar. Maravilha. Então, ó, vou aparecer qualquer hora aí, hein, para dar uma engordada. Gabriel, Rapaz, como é que é? Você é casado, solteiro? Como é que é a tua vida aí? sou casado, faz 3 anos. Anos. E vamos lá, Gabriel, você disse aí que, né, TI, trabalha na prefeitura, faz um curso que não tem nada a ver com comunicação e da onde veio, então, a vontade de participar, por exemplo, da mentoria de prática de rádio, depois de locução comercial, enfim, da onde veio essa questão de trabalhar, de usar a voz profissionalmente? Então, surgiu um start, foi no meu último trabalho, penúltimo, que eu estava trabalhando para a Câmara Municipal aqui do município. Sempre o pessoal falava que, nossa, você fala bem, você tem uma ótima comunicação, você tem uma voz muito boa, por que você não vira locutor e tal e tal? Só que sempre isso entrava na minha cabeça como um elogio, não algo assim que me abriu um leque de opções. Então, assim, um dia uma pessoa com quem eu trabalhava, ela chegou para mim e falou o seguinte, ela mexe com cerimonial, né, ela é cerimonialista aqui no município, ela chegou para mim e fala, Gabriel, por que você não faz um curso de oratória? Faz um curso de oratória porque eu preciso de você no futuro.
vou precisar de você daqui uns dias. Então, assim, aquilo ali não surgiu para mim um elogio, foi um norte, me direcionou, falou, ó, vai nesse caminho aqui que vai dar certo, hein? Então, foi o que abriu o meu leque de opções de querer fazer locução. Maravilha. Pois é, o cerimonialista, o setor de eventos é um multimeio da comunicação, né? Eu sempre falo de multimeios da comunicação, onde o locutor pode atuar profissionalmente com a voz, então os palestrantes, oradores, celebrantes, cara, tem tanto evento, os narradores, né? Hoje tem tanto evento esportivo, tanto o narrador esportivo quanto o animador ali de torcida, o cara que faz a festa, cara, tem tanta oportunidade hoje para quem quer trabalhar e ganhar dinheiro com a voz, né? Mas, Gabriel, tá, você tem uma voz bonita, legal, e como é que. Eu já, obviamente, eu te conheço, né, das mentorias, eu sei que você ministra a palavra de Deus, né? Então você já tinha uma certa facilidade de se comunicar. Mas qual que é a diferença, né, para você, Gabriel, de falar e ministrar para um público na igreja? As pessoas vão lá para te ouvir, e a diferença de você chegar num lugar onde tem pessoas para te ouvir, mas não necessariamente estão lá para te ouvir. Na igreja, elas estão lá, estão esperando a palavra, estão esperando você transmitir conhecimento através da palavra de Deus, mas no mundo corporativo não. As pessoas estão lá, não sabem o que você vai falar. Como é que você lida? Qual que é essa diferença? E você lida bem com isso? Graças a Deus eu estou lidando bem com isso, sim. A diferença, eu digo que a diferença é questão de treino, né? Por que treino? Para você pregar, ministrar, eu atualmente sou evangelista na Assembleia de Deus, para você pregar e ministrar, você precisa, primeiro, buscar, né, orar, trazer o conhecimento espiritual, estudar e estudar aquilo que você vai ministrar. Claro que Deus orienta, te direciona, mas você tem que estudar. Se você não estudar, se você não treinar, você não consegue fazer aquilo com afinco, com perfeição. E é o tempo. Quanto mais você faz, mais você melhora. E trazendo isso para o ramo corporativo é a mesma coisa. Estude, corra atrás, faça treino, fale, faça exercício o tempo inteiro, fique falando, fique pensando que você está num projeto, que você está na frente de multidões, e vai. Com o tempo, aquilo vira perfeição, a prática leva à perfeição. Então, hoje eu consigo trazer bem essa diferença. Hoje eu tenho um momento da igreja, eu tenho um momento que eu vou ministrar, que antes eu tinha minhas inseguranças, e eu sei o que isso me ajudou, a igreja me ajudou a trazer isso para o corporativo também, a ser melhor no corporativo. Maravilha. Agora entrou na sua vida, né, a mentoria de introdução à prática de locução de rádio. Pelo que eu sei, você não tinha nada a ver com rádio, né? E como é que você entrou Não. nessa de clicar lá, me viu no anúncio, locução de rádio? Por que você entrou nessa? Então, mesmo com o pessoal falando para fazer um curso, algo do tipo, eu sempre tive vontade realmente de fazer algo no rádio, utilizar minha voz no ramo da comunicação. E apareceu, uma coisa que até eu falo, né? Eu sou da área de TI. Quando a gente quer alguma coisa, sempre tem algo disponível para a gente. E existe uma coisa chamada algoritmo. Fui lá no Instagram, coloquei lá curso de locução. Pesquisei, curso de locução, dei enter. Apareceu um monte de coisa lá, um monte de vídeo, aparece vídeo daqui, pessoal anunciando dali. Só que eu não fiz nada. O que aconteceu? Depois eu entrei, o algoritmo foi lá, ó, e me indicou uma pessoa, me indicou um anúncio. Esse anúncio era do Giba, ou seja, o algoritmo trouxe para mim aquilo que eu precisava. E é claro, eu corri atrás daquilo. Então eu preciso de uma loja de roupa, preciso de um curso de costura. Eu jogo ali e ele traz isso para mim. Isso é maravilhoso. Então apareceu o anúncio para mim, me chamou a atenção. Olha lá, ó, mentoria de prática locução de rádio. Uma semana com feedback. Cara, aquilo ali, falei, cara, uma semana para me aprender uma introdução, para me pegar ensinamentos, isso aí não tem preço. Fui lá e aproveitei. Tá, mas aí, vamos lá, vamos por partes aqui. Você viu há uma semana tal, porque eu converso com outras pessoas, com outros doutores que participaram de mentorias, e um deles, por exemplo, me falou, Giba, eu vi lá esse negócio aí de zero a prática em uma semana, locução, lá no grupo do Telegram, cara, eu achei meio suspeito, vou clicar, vou ver qual que é, mas qual que é? Não existe isso. Então, Gabriel, você
O que te chamou a atenção ali de ver o meu anúncio? O que eu falei que você falou, cara, tá certo, né? Uma semana, locução, mas você entrou lá, entrou no grupo, começou a mentoria. O que te chamou a atenção que você falou, cara, realmente acho que eu acertei nessa mentoria? Só para que quem está acompanhando entenda, né? Toda a dinâmica acontece num grupo fechado do Telegram. Eu chamo de sala secreta, né? É a minha sala secreta. Então, não é um curso, na verdade é um curso, mas não é um curso gravado, não é uma coisa que eu jogo lá e falo, ó, se vira, vai lá e faz. Não, é um acompanhamento, é quase que insano, né? O dia todo, o tempo todo, toda hora eu estou lá disponível para tirar dúvidas. E aí você entrou lá no grupo, Gabriel. Como é que foi a tua passagem pela mentoria de introdução à prática de locução de rádio? Inclusive, você escolheu a locução adulta. Você já tinha feito rádio antes? E não tendo feito a rádio antes, você sai dessa mentoria sabendo fazer rádio? O engraçado foi exatamente isso. Por quê? Apareceu para mim, né, a necessidade, houve a necessidade, apareceu o anúncio, e o anúncio, em todas as concepções, esse curso foi uma forma do que eu precisava. Precisava entrar, conhecer o ramo da comunicação, era algo muito interessante, era um curso de uma semana, só que o que me chamou a atenção, praticidade, acompanhamento, feedback, entendeu? Que estava lá, ó, te dou feedback, te faço acompanhamento, tiro as suas dúvidas, não é gravado, o que me chama mais atenção, não é algo gravado, é feito com acompanhamento. Então, assim, tudo isso para mim faz a diferença. Eu não gosto de nada gravado, eu não gosto de texto escrito, eu não gosto dessas coisas que tá ali parado, vem um, passa outro, vem outro e a mesma coisa. Eu gosto de ser diferente, ter um diferencial. E é isso. Primeira coisa, entrei em contato, veio você conversando comigo, tendo a própria pessoa que me faz a mentoria do curso, conversando com a gente, dando uma atenção especial, é o que é outro diferencial também. Então, não é uma pessoa lá, você quer? É tanto. Você quer? É isso. Então, feedback, a pessoa esteve ali atenta, falou, testa. A pessoa pode ter um receio, nossa, mas uma semana, grupo do Telegram, será que isso é verdade? Testa. Você foi falando, testa lá. Depois, se você não gostar, a gente conversa. Mas testa, você vai ter um diferencial. Isso me chamou a atenção. A praticidade, o interesse em ajudar a terceiros. Foi o que mais me chamou a atenção. Gabriel, você, né, e muitas pessoas participaram ali do grupo, né, aceitaram o meu convite, e não é fácil, né, cara? Eu recebo milhares, muita gente entra em contato, né, entra num funil ali de interesse, eu converso com muita gente, e eu, né, até no início da mentoria eu falo, ó, vocês chegaram além do que muita gente chega, né? E justamente porque não me conhece, justamente porque acha que é golpe, então, várias situações. Agora me conta, Gabriel, como é que uma curiosidade aqui. Apesar de eu cedinho ali explicar, demonstrar, passar o exercício, você ter o dia todo para entregar, parece que é bastante tempo, né? Mas é um desafio também se organizar, né, Gabriel? É um desafio, porque todos nós temos a nossa correria do dia a dia. Trabalho, casa, família, igreja, tudo. Todos temos as correrias. Só que aí entra aquilo que você fala nas mentorias. Quem quer faz acontecer, correr atrás e estudar, praticar. Então, assim, você soltava o que nós tínhamos que fazer logo pela manhã, e ali nós tínhamos o dia para pegar aquilo ali e fazer a prática acontecer. Então, assim, correr atrás. É a mesma coisa na vida real. Se a pessoa tem necessidade, tem vontade, fazer acontecer. Tem o tempo, tirar um tempinho, correr atrás que vai dar certo. Maravilha. Bom, a mentoria, né, a dinâmica toda, a prática, a loucura, a correria durante uma semana, mas tem uma semana antes ali de conversa e tem uma semana depois de preparo do portfólio. E aí você escolheu fazer rádio adulta. Qual foi o que você mais gostou ali de fazer de rádio adulta e qual foi a maior dificuldade, Gabriel? Então, eu escolhi a rádio adulta porque dentro do meu ciclo familiar, né, o pessoal fala que eu sou um pouco mais ranzinza, eu sou mais, apesar de eu 25 anos na cara, o pessoal fala que eu sou um pouco mais velho, eu tenho gosto de pessoas de mais idade, eu gosto de...
casou bem. Então, eu escolhi rádio adulta porque o pessoal fala, eu acho que vai combinar bem comigo. E era o que mais parecia comigo, uma voz mais madura, uma voz mais calma, gostar de usar bem a fala, uma comunicação assertiva, uma coisa que eu gosto bastante. Então, assim, gostei de entrar nisso porque foi o que mais me chamou a atenção. E nunca tinha feito rádio, nunca tinha feito nenhum curso de rádio. E o curso me surpreendeu pelo que eu pude fazer no final. Assim, o resultado final me surpreendeu de uma forma inesperada. Quando você se ouviu ali, né, o seu portfólio montado, e quando você mostrou para alguém, você sentiu a sensação de realmente ser um locutor, um apresentador de um programa de rádio? Senti, me vi em um estúdio, me vi acordando 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, entrando pela madrugada com o pessoal ligando, o caminhão nas estradas, em carro e me ouvindo. Só para explicar, o Gabriel está falando que se viu acordando 5, 6 da manhã, porque o programa era um morning show, né? Era um programa de notícias, de locução, que era bem cedinho, falando do trânsito, da previsão do tempo, das notícias, só para explicar. Foi tão imersivo, né, que você sentiu, inclusive, na madrugada, né? Senti. Eu lembro das minhas viagens, o pessoal ligando a rádio ali, colocando o cara lá, o cara falando com eles. Eu me sentia, eu sendo a pessoa que o pessoal estava ouvindo. Muito bom. Bom, aí, Gabriel, você participou da mentoria, chegou ao final, teve lá seu certificado, seu portfólio, muito bom, parabéns. E aí eu te propus uma outra mentoria, de introdução à prática de locução comercial, uso artístico da voz. Você já tinha feito alguma coisa antes, Gabriel, em relação a usar a voz artisticamente para gravar spot, para ler um testemunhal? Nunca tinha utilizado a minha voz no ramo publicitário. No ramo artístico também não. Foi a primeira vez que eu entrei nesse mundo. Foi diferente para mim também essa mentoria. Me abriu muitos leques, me abriu um conhecimento bem vasto do que o ramo artístico e publicitário pode fazer. E por que você aceitou fazer a introdução da prática de locução comercial? Você já tinha ali a do rádio, por que você aceitou encarar mais essa? Primeiro, a vontade que eu tenho de fazer a transição de carreira. Estou em momento de transição de carreira, momento de conhecimento, momento de aprendizagem. Então, tudo que poderia trazer mais conhecimento para mim, trazer melhorias para mim, eu peguei. Inclusive, quando você me solicitou, falou, olha, tem um curso aqui que você cai bem nele, hein? Na hora eu aceitei. Por quê? Porque é conhecimento, é coisa nova. Às vezes nós nem sabemos que podemos fazer algo, igual uma coisa que para mim eu não imaginava que eu poderia fazer uma locução publicitária no ramo do varejo, e eu consegui. Eu aceitei e ali eu descobri que eu consigo fazer algo que eu me surpreendi. Porque a tua voz, uma voz grave, né? E sair da zona de conforto, ir para um tom mais alto, para uma velocidade, para um sorriso na voz, para uma interpretação. Você que nunca tinha feito isso antes, né? Aliás, parabéns aí, a tua jornada na mentoria de locução comercial foi incrível. E aí acabou a mentoria, você participou. O que foi mais difícil ali na mentoria de locução comercial? Que você falou, meu, isso aqui tá pegando, hein? E o que você mais gostou também? O que eu mais gostei foi o que foi mais difícil para mim. Eu gosto de um desafio. O que eu mais gostei foi como eu utilizei, como eu vi a minha voz aguda trabalhando. Eu sempre tive um preconceito com minha voz, porque a voz minha foi sempre desse jeito aqui, foi sempre pesada, mais grave e tal. E eu sempre tive um preconceito, eu comigo mesmo, como o pessoal ia ouvir minha voz aguda, se ia ficar legal. Eu fazia, na minha mente não ficava bom. Eu já fazia ele. Na minha mente não ficava bom. Então, na mentoria, eu descobri que eu consigo fazer ela e fica bom. Então, o que mais me teve dificuldade? Eu fazer a voz aguda, a locução de varejo, aquela locução animada, aquele spot animado, aquela locução que geralmente a gente ouve. É mais complicado para mim. Só que ao mesmo tempo foi o que eu mais gostei, porque eu aprendi uma coisa nova que eu abri o leque para mim. Olha, consigo fazer. E depois o portfólio no final, eu vendo o negócio montado, aí que o trem me impressionou mesmo.
O que o Gabriel está falando de portfólio, né? É que o portfólio da locução comercial ele mudou um pouco, né? Antigamente era só a voz. Tanto é que é por causa da internet, hoje está tudo mais fácil de você pôr imagem e tal, mas antigamente tinha um CD que era do pessoal chamado Clube da Voz, né? Os grandes locutores, e era tudo voz, né? Produção e voz, e voz, e voz. E o portfólio da locução comercial, né, Gabriel? Você recebeu ali voz e imagem, né? A sua voz com imagem produzida, com trilha, para você realmente sentir, né? Como é que é, o quão importante é a voz na imagem. Imagina só uma imagem passando ali, varejo, a voz é um impacto, a voz ela tem a questão sensorial, afetiva, e aí você viu ali o portfólio no final, então a mesma pergunta, você se viu como locutor publicitário e para quem você mostrou, te reconheceu? E é um interessante, Ogiba, é o seguinte, me vi sim como locutor publicitário, é o que eu estou buscando agora, cursos complementares para me ajudar nessa parte. E depois que eu vi o negócio montado, uma coisa é você fazer ali acontecer, uma coisa é você fazer uma locução, um sentimento aqui, falar de uma forma aqui. Outra coisa é você pegar o trabalho feito, montado, e você ver como é que fica, o famoso audiovisual, o áudio e o vídeo. Então, assim, mostrei. Quando eu mostrei, teve gente que chegou para mim e falou: é sua voz? É você que está fazendo isso daí? O pessoal acostumado com uma voz mais grave, mais pesada. Uai, é você? Eu mostrei para umas pessoas aqui. O que você acha desse locutor aqui? O que você acha dessa apresentação? Muito boa. Você não notou nada diferente, não? Não, é eu. Aí o pessoal olha para mim, é você? É eu. Então, assim, a gente fica. É impressionante como que nós conseguimos trabalhar e fazer acontecer com um dom que Deus dá para a gente. A gente já tem um dom, Deus deu a voz. Então, fazer acontecer é impressionante o que a gente pode fazer. Gabriel, a gente conversou recentemente, aí você me mandou, né? A gente tem essa afinidade, né? Que a gente se fala tanto e acaba tendo uma amizade e você te dei toda a liberdade, você tem toda a liberdade, todos os doutores, de me mandar trabalhos, né? Para eu dar feedback. E isso é um grande privilégio, né? Isso não é para qualquer pessoa. Você ter a confiança de alguém te mandar alguma coisa para você analisar, ouvir. Então, eu sou muito grato por isso. Mas você me mandou um trabalho recente aí. Me fala desse trabalho recente que você me mandou para ouvir e que me parece foi o seu primeiro trabalho remunerado, né, como locutor publicitário. Conta essa história aí. Finalizando o curso da prática de mentoria à locução publicitária, logo finalzinho do curso, eu mostrei para um amigo meu, que eu já tinha conversado com ele antes, que eu falei que eu ia entrar no ramo da comunicação e que eu queria formar uma parceria com ele, que é uma das coisas que você fala no curso, né? Sobre o network, uma coisa que nós aprendemos bastante, e eu já tinha trago isso um pouquinho antes e eu coloquei mais para a minha vida. Network. Às vezes você não sabe fazer algo, porém você conhece quem faz, você tem amizade com quem faz. Então, eu conheço esse meu amigo, o nome dele é Emerson, um design muito, assim, sensacional, faz coisas incríveis. E eu falei para ele, cara, vamos fazer uma parceria? Eu entrego a minha voz, eu tenho um conhecimento um pouco de design também, só que eu entrego a minha voz, os meus conhecimentos, aquilo que eu posso te oferecer, e a gente vai mais além do que você está fazendo, do que eu estou fazendo. Foi isso. No que eu finalizei o curso, eu mandei para ele, eu falei, cara, olha isso daqui, fiz um curso aqui, olha esse resultado final aqui. Não deu outra, não deu, tipo assim, uns 2 dias ele me manda mensagem de novo, fala, cara, tô com um trabalho para fazer, você aceita? Na hora. Na verdade, ele me mandou esse não foi para frente, esse não deu certo, mas que é a questão não desanimar, veio outro. E ele falou: olha, essa daqui vamos usar. Inclusive, eu vou tomar até um gancho, depois você vai falar sobre isso, se você quiser perguntar sobre como eu ia falar. Eles queriam que fosse utilizado inteligência artificial para fazer a voz, não queriam um locutor. E aí eu falei com ele, falou assim: não, cara, vamos para dentro. Isso aqui, ó, não vai trazer emoção. Isso aqui é um vídeo de abertura de um culto, né, de um evento de jovens. Tem que trazer emoção, tem que trazer um sentimento para eles já ficarem conectados no que está acontecendo. Foi aí que ele falou e o pessoal aceitou e deu certo. Graças a Deus deu certo. Muito bem, você falou algo legal, né? Eu também, já há muitos anos, né? Eu trabalhei por quase
25 anos numa instituição religiosa, né? Na Igreja Renascer, que é conhecida no Brasil todo, né? E eu trabalhei na rede gospel de comunicação da Igreja Renascer. Eu fui a voz institucional da Igreja Renascer por muitos anos e eu era sempre solicitado para dar voz também a personagens, ser a voz de Deus, a voz de Jesus, a voz do anjo em peças teatrais. E isso era muito impactante. Eu gostava muito de fazer, né? Porque quando você ia lá na igreja lotada, naquele telão, no som, aquela tua voz, você chamava as pessoas, isso me deixava muito feliz, né? Afinal de contas, é a minha profissão, é para isso que a gente estuda. E aí, Gabriel, eu vi que você publicou o vídeo e eu fiquei prestando atenção na reação ali das pessoas na igreja, né? Aquele som alto, aquelas imagens do seu amigo designer incrível, tua voz, trovão potente. Me conta aí de como foi ali aquela apresentação na igreja, que os feedbacks que você teve. Então, eu fiquei um pouco assustado, eu confesso, primeiro trabalho remunerado, eu fiquei assustado, eu fiquei assim com medo de não conseguir. Só que tivemos uma base bem excelente, tivemos um bom ensinamento, peguei aquilo que eu aprendi, que nós temos dentro da prática de locução, inclusive várias formas de locução, uma locução calma, uma locução mais pesada, uma locução mais tranquila, de cabeça, uma locução varejo, aquela voz falada assim, né? E eu peguei esses ensinamentos e falei, eu vou fazer aquela voz de cabeça. Inclusive, dentro da mentoria eu aprendi bastante sobre ela, que nós utilizamos bastante ela também cantando. Minha esposa é cantora, profissional da voz, ela é especialista em voz, que foi o que me ajudou também. E no canto nós utilizamos muita voz de cabeça. Então, é muita coisa que ajudou, graças a Deus. E aí eu fui lá e eu comecei a ver o vídeo, o pessoal gravando, né, de como foi a abertura. Eu não esperava aquela reação. Sério mesmo. Eu não esperava. Eu estava com medo de como o pessoal ia reagir. Mas me surpreendeu, surpreendeu quem estava lá. É assim, a gente vê uma voz falada aqui, uma coisa é aqui, outra coisa é você colocar em um sistema de amplificação de áudio, uma caixa de som, um local fechado, uma acústica. Cara, é sensacional. Me surpreendeu. Uhum. Produção. Gabriel, você estava. Eu até falei aqui, né, da minha experiência também por exemplo, no nicho religioso, e também é um multimeio da comunicação. Assim como eu falei lá no começo, né? Celebrantes, os palestrantes, os oradores, os animadores, os narradores, no, no, no segmento religioso, é assim uma grande oportunidade de você também usar a sua voz artisticamente, profissionalmente, voluntariamente, né? Deixa eu contar rápido aqui, eu sou uma voz voluntária da comunidade que eu faço parte e as reuniões são transmitidas no domingo para 100, 200, 300 mil pessoas. Então, assim, olha onde a sua voz chega, né? Então, é uma dica que eu também dei lá na mentoria, né? Use a sua voz também voluntariamente, até para você abrir caminhos para as pessoas te conhecerem, mas o fato é que existe um multimeio de várias possibilidades na comunicação para você usar a sua voz artisticamente, profissionalmente. Gabriel, a gente está chegando já no final do nosso bate-papo aqui, e é justamente isso que eu quero falar também, né? Sobre a IA, inteligência artificial. Era uma grande preocupação sua, de outros doutores e de muitos doutores que me acompanham. E alguns, até como eu disse, né? Quando eu anuncio, vem muita gente. Ah, eu cliquei, mas eu não sei, cara. Esse negócio de inteligência artificial aí, tudo agora usa a locução de não sei se eu quero, não. E aí a minha grande preocupação na mentoria também é mostrar. Olha porque como é que você vai pôr uma IA para ir fazer uma narração de um jogo, para fazer uma palestra? Não vai. Como é que você vai pegar uma IA para dar a emoção que você deu, por exemplo, no vídeo que você gravou aí da abertura? Não dá, não tem. O sentimento não tem. Então, para quem está acompanhando aqui, a IA, ela, na verdade, ela pode ser até uma colaboradora. O que acontece? Para vídeos menores, stories, coisas rápidas de varejo, até funciona para a internet. Mas para coisas emocionais, institucionais, para coisas que precisam de credibilidade. Vou dar um exemplo aqui, Gabriel. Tem um montão de vídeos de IA viralizando por aí, né? Que parece até verdade.
que, por exemplo, tem um bebê lá e chega um jacaré, aí o cachorro... Você já viu esses vídeos? Já. E aquilo ali parece verdade, só que assim, você viu, aí você fala, meu, isso aí não é verdade. Então não tem credibilidade. A mesma coisa é com a voz. Se você pega uma voz de A, qual foi a emoção? Qual foi o envolvimento do locutor com aquilo? Nenhum. Agora, o nosso envolvimento como locutores é de você passar o texto, na mentoria eu explico, cara, o que, que o texto está pedindo? Para quem você vai falar? Qual é a emoção que você vai dar? Qual o tamanho do envolvimento? Eu falo muito em sublinhar palavras. Que palavra você vai sublinhar ali para dar sentido? Então, sim, locutores, fiquem tranquilos. É óbvio que está mais difícil, mas assim, quem persevera, quem continua, quem busca o seu espaço, quem faz diferente, quem aparece, tem oportunidade de trabalho em vários multimeios da comunicação. O rádio não vai acabar, a locução publicitária não vai acabar e a gente vai ter vida longa aí na locução. Gabriel, quero te agradecer demais, cara, pela sua atenção e agradecer uma coisa também, cara, que é o seguinte. Como eu disse, muitas pessoas me procuraram, e você, né, e quem participou da mentoria, um grupo, aliás, muito bom, né, cara, uma galera muito boa, muito talentosa. É, não é fácil você receber crítica e receber feedback. Então, assim, só de chegar até lá, vocês já foram além do que muitas pessoas, e chegando lá, ainda ter a confiança de parar para me ouvir, de ouvir a minha crítica, de falar, olha, Gabriel, isso aqui, cara, se você fizer, ó, isso aqui não tá legal, isso faz assim. Não é fácil você receber crítica, não é fácil você ser direcionado. Então, eu quero te agradecer, primeiro, por ter feito parte das duas mentorias e agradecer também pelo respeito, né, pelos meus feedbacks, pelo meu ensinamento. Então, cara, muito, 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 sou muito grato, cara. Não, eu que agradeço. O seu curso foi excepcional. Foi o que eu precisava. E todos os seus ensinamentos que você passou, tirando os nossos medos, os nossos achismos, né? O pessoal acha, ah, IA vai dominar. Inclusive, eu, como um profissional de TI, eu posso falar para você, não vai. Não vai dominar determinadas necessidades. Emoção, voz, está aberto. Nós sabemos transmitir emoção. Então, isso daí não tem preço. Não, o pessoal vai pagar para ter um negócio de verdade. Pode ficar tranquilo. É isso, é isso. Gabriel, cara, bom sábado para você, um grande beijo para você, para a família. É, como eu disse, né, nos tornamos amigos, você tem meu contato, eu tenho o seu contato, precisou de qualquer coisa é só chamar, eu sei que se eu precisar é só chamar. Fica à vontade esse restante aqui de bate-papo para deixar um recado, deixar um depoimento, fica à vontade. Obrigado, viu, querido? Eu agradeço pela disponibilidade que você teve de ensinar, não só eu, como o pessoal que esteve comigo nas mentorias, a vontade de ensinar, o tempo, a forma de explicar, a forma de demonstrar como poderia ser feito, cada um tem a sua forma, mas você demonstrou. Os ensinamentos foram algo muito valioso para mim, tanto é que eu demonstrei com muito orgulho, mandei para você o meu primeiro trabalho remunerado, e muito obrigado, eu que tenho que agradecer por tudo. Tá certo. Gabriel, bom sábado, bom fim de semana, aproveita bem aí. E tamo junto nessa caminhada aí, na jornada do uso profissional da voz nos multimeios da comunicação. Valeu, querido, um abraço. Um abraço, eu que agradeço.